o amor de Deus, Pai, e a ingratidão de Israel. Nós podemos nessa noite falar algo concernente quando Deus tirou o povo do Egito, passou o deserto, deu a liberdade, deu tudo de bom a Israel. Mas a ingratidão veio em seguida. E isso até hoje vem acontecendo. Deus faz, Deus muda, Deus transforma, Deus tira do cativeiro, Deus tira do deserto, coloca um manancial, Deus dá livramento, Deus cura, Deus faz tantas as coisas, mas em um momento que Deus silencia, vem a murmuração, a ingratidão. Isso é terrível aos olhos de Deus. E Deus sempre depositou a misericórdia e sempre guiou o povo de Israel. E nós devemos entender que a raiz da ingratidão, da idolatria que Israel plantou no meio do povo de Deus, vem se arrastando. As intrigas e muitas coisas. E nós, às vezes, apelamos para o amor, para o sentimento. Mas é algo que vem lá de trás. Porque Deus sempre quis habitar no meio do povo de Israel. Deus sempre quer habitar em nosso meio. Mas Deus não pode habitar em uma nação, em uma família, em uma pessoa, se a pessoa é ingrata, se a pessoa procura idolatrar, procura deixar a soberba, a arrogância, a corrupção, a imundície, a falta de amor. Como é que Deus vai habitar em um lugar assim? Nós podemos analisar através da palavra que se não tivesse tido a idolatria no meio do povo de Deus, no momento que saiu do Egito, que passou pelo deserto, o momento mais à frente dos filhos de Jacó. Aí você vai andando mais na frente e vê o povo adorando a outros deuses. Você vê um rei se distanciando de Deus, um fruto do amor de Deus, que foi o filho de Davi, Salomão, que pelo medo começou a se distanciar de Deus. E o que acontece quando o ser humano se distancia de Deus? Deus se distancia dele, Deus encolhe a mão dele, Deus se afasta. É por isso que existe o preço. Paga-se o preço quando nós ferimos a aliança, quando nós ferimos o coração e ferimos os sentimentos de Deus. Nós devemos entender que Deus é amor, mas também Ele é a justiça. Nós não podemos simplesmente, aquela pessoa é tão boa, aquela família é tão boa, aquela nação é tão boa, aquela nação vem de uma descendência maravilhosa. Mas nós não devemos se esquecer das abominações, das ingratidões que o povo de Israel, como também muitas pessoas do mundo inteiro, têm sido ingrato pelo que Deus fez e que Ele continua fazendo. E na palavra de Deus diz, em Oséias capítulo 11, sobre o amor de Deus Pai e a ingratidão de Israel. E diz
Quando Israel era menino, ou seja, Israel não era nada, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem Israel como filho, mas Israel tem ferido muito o coração de Deus. E nós devemos entender que o fruto da idolatria, da ingratidão, vem se pendurando. E a divisão do reino de Salomão, e a parte que foi dividida, o reinado de Salomão, a metade para um lado e a metade para o outro, e essa outra metade se tornou inimigo de Israel. E isso tem pesado muito sobre Israel, e tem se destruído por várias vezes o templo, tem se destruído várias vezes Israel, por conta da idolatria, da ingratidão de Salomão. Nós devemos entender que Salomão, ele se distanciou de Deus, adorou outros deuses, imagem de escultura, e amou mais a riqueza do que o próprio Deus. E isso tornou muitos inimigos de Israel. E nós devemos entender que a solução não é culpar o inimigo, porque o inimigo um dia fez parte da casa de Israel. Tem descendentes ali no meio de Abraão e vários e outros descendentes que faz parte da aliança, que se tornaram inimigo de Israel, mas por conta da idolatria, por conta do distanciamento de Deus. Porque o fim, quando o povo foi para a Babilônia, através do rei Nabucodonosor, porque o rei de Judá não quis mais ouvir os profetas, não fez caso do que Deus dizia que era para ser feito, e fazia o contrário, fazia a sua própria vontade, com abuso de poder. E aí Deus se distanciou de Israel, se distanciou daquele reino. Louvado seja o nome do Senhor. E Nabucodonosor veio em guerra e destruiu, e colocou o povo de Deus em cativeiro por muitos e muitos anos. Mas por isso nós devemos entender que quem está no reinado, quem está na liderança, tem que entender que não é o meu e nem o seu querer, e nem o querer de ninguém, mas nós devemos entender que devemos ser reinados por Deus, que devemos estar próximo de Deus e fazer o que Deus quer. A verdade tem que ser pregada e a verdade tem que ser dita. Você quer que Deus esteja com você? Você quer que Deus esteja próximo de você? Você quer ser uma pessoa abençoada? Então faça por merecer. Deixe Deus prevalecer na sua vida. Quando Deus falar com você, faça o que Deus quer. Ande do jeito que Deus manda você andar. Fale o que Deus manda você falar. Repreenda o que não é do agrado de Deus. Não queira agradar A, nem agradar B, e nem agradar você mesmo, se você quiser que Deus esteja com você. Quantas vezes Josué, Moisés ia para a guerra, e quando o povo de Deus, os homens, via os inimigos como areia da praia, e disse que nós vamos perecer. Mas Josué sempre foi uma pessoa de fé e dizia: não é eu e nem é vocês, mas Deus é que vence por nós. Isso nos deixa a lição: quem vence não sou eu, não é você, não é ninguém, não é alguém que chega e diz: você venceu por causa de mim. Não, quem vence por nós sempre será Deus. Deus sempre vencerá por nós, porque ninguém pode com Ele, porque o poder e a glória está nas suas mãos.
Ele é o dono do conhecimento, Ele é o dono da sabedoria, Ele sabe tudo, conhece tudo, até mesmo antes do inimigo trajar um projeto, um plano para destruir alguém, Ele já sabe e Ele já vai rodeando e traçando um plano para garantir a vitória, que muitas das vezes para mim e para você é impossível, mas Deus gosta de fazer as coisas de impossível tornar possível. Porque se você for olhar a abertura do Mar Vermelho, fornalha de fogo, cova dos leões, se você for olhar essas coisas, Josué na frente de uma guerra e milhares de soldados, Gideão e os 300, se você for olhar, imagina aí se você tivesse mais 300 pessoas aqui desse lado e na sua frente um monte de inimigo que você via como se fosse uma ruma de formiga. Será que sua fé seria da mesma de Gideão e os 300? Porque muitas das vezes uma pequena luta você acha um bicho de 7 cabeças. Mas nós devemos entender que a fé é confiar, mas também trilhar um caminho da fé. Eu vou em nome do Senhor, eu vou vencer em nome de Jesus. Deus vai me dar vitória, Deus vai me tirar desse deserto, Deus vai passar comigo na fornalha, Deus vai passar comigo na cova dos leões, Deus vai passar comigo. E Ele tem que estar em nossa frente. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E no versículo 5, olha o que diz, de Osés capítulo 11: não voltaram para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei. Louvado seja o nome do Senhor, porque recusam se converter-se. Então, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que o povo de Israel se recusou receber Deus como seu rei, ou continuar sendo rei do povo de Israel. Assírio passou a ser o rei do povo de Israel, e Deus foi esquecido. Por quê? Porque se recusaram se converter. Então nós devemos entender, igreja, que nós não podemos recusar, por maior que nós possamos errar, que possamos desagradar o Senhor, mas sempre devemos estar prontos a se arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas culpas, e dizer: Senhor, eu estou aqui diante de Ti, quero me converter do meu mal, quero me converter da minha ingratidão, eu quero me converter do meu pecado, eu quero que o Senhor reine na minha vida, eu não quero ninguém reinando sobre mim, sobre a minha família, mas eu quero que o Senhor reine sempre sobre mim, sobre a minha família. Que Deus possa reinar sobre nós, que nós possamos entender que mesmo diante da fraqueza, dos seus erros, se lembre que a misericórdia de Deus é infinita, e não recuse, se precisar se converter dos seus erros, dos seus maus caminhos, mas deixe sempre Deus reinar sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Glória a Deus.